Olá, pessoal, bem-vindos ao Papo de Peso Podcast, hoje nosso quarto episódio. A gente vai falar hoje sobre um assunto extremamente profundo, porém cheio de nuances. A questão do emagrecimento e tudo que vem junto com ele. Porque emagrecer, gente, não é só sobre perder peso. Não é de jeito nenhum. Emagrecer é uma jornada que une corpo, mente e emoções. Muitas emoções. Vamos lá? E para essa conversa especial, a gente traz aqui a Ekena, que é cantora, corredora, e nesse processo dela já perdeu quase 50 quilos. Ela vai contar hoje para nós parte sobre, né, algo sobre esse processo muito rico que com certeza ela viveu e ainda vive. E seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Ê! Tô muito contente, tava muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente O se prazer é sente nosso. Ah, o prazer é meu. super honradas. Vamos começar do início. Quando você percebeu que a comida ocupava um espaço emocional na sua vida? Acho que desde sempre, desde que eu nasci, que eu me conheço por gente, eu tinha uma relação muito de comer emoções, eu brinco assim, que eu acho que eu sou da geração dos anos 90, né, eu nasci em 87 e eu acho que a minha geração foi uma geração que a gente falava pouco, tinha pouco, falava pouco sobre comer de fato, sobre comida, sobre alimentação regrada, enfim. E as nossas mães tinham a mania do quê? Da Coca-Cola, né, Coca-Cola, bolacha, a gente vem eu venho Foi o boom foi o Dos boom dos industrializados, industrializados. né, os Sim. anos 90. Sim. E também o boom da magreza extrema, eu vivi ali o primeiro boom, né, da magreza extrema, que é os anos 90, 2000, que eram as pessoas modelos Kate Moss, galera muito magérrima, as depois revistas, as né, de revistas de moda. moda e tanto a Capricho, essas coisas eram sempre, pessoas muito magras. Então, a eu acho que a alimentação ela sempre teve nesse lugar de tipo, ou era uma privação ou era um excesso, né. Uhum. Então, eu venho de uma família, de um pai e de uma mãe magra, de uma família por parte de mãe de pessoas magras, muito magras, e uma parte do meu pai de pessoas obesas. Então minha avó e meu pai são obesos, né. E eu puxei totalmente ali a família do meu pai, assim. Eh, e aí era isso, era esse sempre esse contraponto de tipo, eu não fui uma criança, por exemplo, como eu era de uma família também pobre, uma família classe média, na época a gente chamava de classe média, e hoje, o que é classe média já virou pobre, né, também tem isso, assim. Então, mas era uma família de classe média que não o dinheiro não sobrava quando ia no mercado, quando ia, comer fora, coisa era aquilo. Então, tipo assim, vai no mercado, não vai com a lista de compra, porque não vai sair comprando um monte de coisa. Sim. Mas sempre tinha as porcariadas ali, os negócios. Minha avó era uma pessoa que comprava muito essas coisas pra gente, né, tinha essa coisa de: "Ai, tô passando fome", o da bolachinha e tal, mas eu sempre fui uma criança que eu comia muito bem. Comida mesmo, sempre experimentei tudo, não era uma criança chata pra comer. Fui ali um tempinho, assim, no começo, mas depois, as recordações que eu tenho, principalmente, eh, da adolescência, eu não era uma pessoa chata, que Uhum. não experimentava e tal, mas as facilidades, né, comia muito errado muitas vezes, na escola, passava muito tempo, às vezes, fora de casa, acabava comendo, ficava muito períodos longos sem comer, depois comia tudo de uma A gente vez. não tinha essa educação alimentar Não que a tinha gente tem educação hoje. alimentar nenhuma, quase, era muito raro, isso era uma Ia coisa de rico. comendo. E até hoje, Uhum. gente, É. educação alimentar, essas coisas é coisa de rico, pobre não tem isso, o pobre come o que tem. Quando a gente fala de emagrecimento, de corpo, de ser saudável, essas coisas, a gente também fala sobre classe social, Sim. Totalmente. sabe. É que a gente ainda mais nós, como trabalhamos com isso, a gente Sim. fica dentro de uma bolha. De uma A bolha. gente acha que o mundo pensa assim, mas Não, a não. classe econômica, o pobre ele come o que está em promoção, Uhum. ele não tem opção. Ele não pode chegar lá e falar: "Ah não, vou comer um filé mignon, ou vou comer uma carne moída, um patinho moído". Eu lembro quando eu fui fazer, a primeira vez que eu fui fazer dieta, que aí tinha lá, castanhas, queijo branco, isso assim, lá atrás, tinha, sei lá, 16, 15 anos, assim, porque enfim, né, é uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida, querer perder peso, era isso, era
coisas que, gente, um quilo, até hoje, vai comprar castanha, vai comprar essas coisas, você acha que não tem como? 100 gramas de Verdade. castanha é R$ 30 às vezes. E desde sempre proteína foi mais caro, Mais né? caro. Uhum. Então, aí, patinho moído, porque tem menos não sei o quê, mas o patinho moído custa 50 o quilo e o acém tá custando 23. Exatamente. Eu vou comprar o acém, entendeu? O pobre vai comprar o acém, vai comprar o músculo, Uhum. a carne que antes era carne de segunda, já virou terceira, de quarta. Vai fazer uma feira. Ai, vamos comprar orgânicos. Vai comprar orgânico como? O cara ganha R$ 1.500 no mês, gente. E cria 3 filhos. Então, aí falar de atividade física, falar de emagrecimento para uma classe social que ganha 1.500, cria 3 filhos, isso não existe. A Sim, conta não exatamente. fecha. E ainda mais falar das emoções relacionadas à alimentação. Alimentação, meu Deus, aí Outro estágio, outro né? estágio. Uhum. Então é uma coisa que eu conquistei, talvez, com a minha maturidade financeira também, né? Tipo assim, depois que eu pude sair de casa, depois que eu tive dinheiro e acesso para conseguir cuidar e ter profissionais que cuidassem também, e tudo isso muito por conta do meu privilégio de ser criadora de conteúdo, de ser cantora, de estar na internet, de trabalhar com isso, porque senão eu também não teria hoje. Metade das coisas que eu faço eu não faria. Pensando nesse contexto social, né, que você cresceu, se desenvolveu e, os estímulos da época, você acha que você chegou em algum momento a desenvolver algum tipo de transtorno? Todos. Na parte da alimentação, né? O quê? Eu fui isso é uma coisa que eu nunca falei, é a primeira vez que eu falo, assim, acho que abertamente, mas eu fui 16 anos bulímica. Uhum. Tive bulimia severa, assim, da minha mãe, nem minha mãe sabia, acho que foi saber recentemente, assim, num dia com uma conversa que eu falei: "Gente, eu vomitei anos da minha vida, eu comi, vomitava, comi, vomitava". Uhum. Isso acabou com os meus dentes. Eu tenho praticamente hoje eu quebro muito dente ainda até hoje, eu faço vários tratamentos, dentários que acabou com a esmaltação, o ácido, né, então eu perco o dente muito fácil, tenho canal, sempre que chego lá já tô com canal. Mas eu tive transtorno, tive compulsão, então ou eu, pra quem eu escuto muita gente, eu vejo muita gente na internet falando, acho que por isso também que por um tempo, muito tempo, eu nunca trouxe isso muito à tona, porque sempre tem muita conversa de transtorno, todo mundo acha que tem transtorno alimentar, todo mundo hoje em dia: "Ai, eu tenho compulsão alimentar", porque um dia ela vai e come uma barra de chocolate. Sim. Assim. E você me corrija se eu estiver enganada, né, mas assim, a compulsão ela não é uma coisa de: "Ai, um dia eu fui lá e comi", não gente, eu abri a geladeira de madrugada para comer feijão gelado. Exatamente. Eu Não, Isso a é. compulsão alimentar, ela tem, assim, episódios que duram de 30 a 40 minutos, em que a pessoa come uma quantidade muito maior muito maior de comida e e não qualquer qualquer coisa. coisa, não é: "Ah, eu tenho", não, Isso são por por alguma chocolate, coisa. não, isso daí mesmo é gula, eu tenho às vezes eu não consigo comer uma barra de chocolate, eu como a barra inteira, eu não consigo comer o quadradinho. Uhum, Então ou eu não como, ou eu sei que aquele dia eu vou comprar um chocolate e vou comer a barra inteira, uhum. entendeu? Então eu já separo aquele período da minha vida para isso. Mas não, quando eu tinha compulsão, eu cheguei a comer uma vez, eu nunca esqueço dessa cena, que foi miojo de tomate com carne de porco, com torresmo, com farofa, com feijão gelado em cima. E às vezes mistura até doce, salgado. Salgado, tipo de pegar, sabe aquelas larica horrorosa de pegar arroz e jogar Toddy? Comer arroz com Hum. Toddy, arroz com pasta de amendoim. Você chegou a buscar algum tipo de ajuda? Em 2018, foi a primeira vez que eu tive uma nutricionista comportamental. Uhum. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu acho que era Maiara, posso estar enganada. Eu encontrei ela no Instagram, assim, um dia ela acho que era minha seguidora e tal, e aí eu já estava no auge porque aí era isso, a compulsão ela sempre me gerava uma restrição. Então eu oscilava Estava sempre nesse ciclo. nesse ciclo de eu já tinha tido épocas já muito magra e sempre aí restringia tudo, comia Que pouco, entra treinava naquela muito, questão da ficava mal culpa na também, né? culpa, e aí vomitava por culpa, parava de comer por culpa. E nesse momento que eu estava, em 2018, foi quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, e aí em junção dessas coisas, eu também venho de uma família que tem muitas alergias alimentares, as coisas, e aí equivocadamente, um médico disse que eu podia ter doença celíaca, alguma coisa do tipo, então tirou todo o glúten e a lactose naquela época da minha vida. Uhum. E tive esse diagnóstico errado, assim, mais ou menos, né.
E aí fiquei um período grande nessas restrições, e eu já tinha tido, quando o Gael nasceu em 2013, para eu poder, Gael nasceu com muitas restrições alimentares. Uhum. Para eu poder amamentar, que era um sonho da minha vida, eu tive que fazer a restrição também, porque passava pelo leite, ele tinha reação. E aí eu fiquei 3 anos e meio fazendo essas restrições, que eram muitas, era muito grande. E eu emagreci muito na época. Foi a primeira vez que eu emagreci muito mesmo, de eu ficar magra, assim, pesar 70 e poucos quilos. Só que bem chupada, bem assim, coisa, porque era isso, também não era um emagrecimento saudável em si. E aí eu fiquei completamente delulu das ideias. E aí eu comecei a restringir mais e mais e mais e mais. Quando o Gael para de amamentar, foi 2013, 14, 15, 16, que eu amamentei até os 3 anos e meio, 2016 para 2017, quando ele parou de mamar, eu lembro até hoje de um dia que eu nunca mais tinha comido um McDonald's, porque ele não podia, né, com as coisas, com glúten e leite e tal. Esse dia eu comprei 2 Big Macs, 2 caixas de nuggets, 2 Coca-Colas e fui comer sozinha no quarto, trancada, com a porta trancada, 4 da manhã. Tipo assim, comia que nem eu brinco que eu comia assim, parecia que estava matando a fome de anos, sabe? Porque E foi logo depois de uma de restrição uma muito restrição muito intensa. intensa. E aí, depois disso, eu engordei tudo de novo. Aí eu fui para os 95, 96 quilos de novo, dos 70. Que aí foi aquela virada ali de todos putz, eu devia estar com uns 80 e poucos quilos quando eu gravo, e depois eu só fui engordando, 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 engordando. E aí a gente chega em 2018 que eu já tava com 100 quilos, mais ou menos, 100, 110, assim, mais ou menos. E aí eu encontrei com que eu acho que é Maiara, eu posso estar enganada, que era uma nutricionista comportamental. E aí a gente conversou muito, e eu fazia terapia já. E eu falei, cara, eu preciso curar esse transtorno, essa compulsão que eu tenho, porque eu não aguento mais viver oscilando. E não era mais sobre peso, oscilar peso. Porque nessa época da minha vida, eu não me importava mais. Eu estava num lugar que eu tava muito bem com o meu corpo, com a minha vida que eu estava levando, com as coisas que eu estava atingindo. Então, emagrecer para mim não era uma coisa que passava pela minha cabeça. A única coisa que eu queria era não ter mais episódios de compulsão com restrição, com vomitar, com dente que fica. Eu tinha muita vergonha dos meus dentes, que esfarelavam, que ficaram manchados. Então eu não queria mais ter isso, eu queria tratar para conseguir tratar os dentes também, sabe? Para voltar a me sentir bem comigo, assim. Sair Sair daquele desse ciclo ciclo. vicioso. Então, eu fiquei ali acho que uns 6 meses tratando com ela, e eu falo que até, assim, brinco até hoje, eu falo, ela foi o trampolim para minha próxima fase, que é em 2020, assim. Mas ela foi a primeira pessoa que me ensinou e que eu consegui ficar ali uns 2 anos, mais ou menos, sem episódios de compulsão alimentar, sem episódios de restrição, até chegar a pandemia, né? Que aí eu tive um super descontrole emocional e físico. A minha fibromialgia foi no talo. Aí eu comia tudo que eu via, assim, tudo que eu via na frente, mais um pouco. Um pote de Nutella em casa durava, se alguém não escondesse, durava um dia. Eu comia E só é assim. muito interessante esse seu relato, porque ele mostra que, assim, muitas vezes o processo de emagrecimento, ele não começa com a ideia do Não, emagrecimento. comigo foi zero a ideia do emagrecimento. Muitas vezes começa com uma ideia de sair de um padrão comportamental incomoda, né? disfuncional. Eu brinco que hoje eu estava até falando sobre isso mais cedo, assim, gravando um vídeo sobre isso, que eu comecei o processo em 2020, de 2020 até hoje já foram 60 quilos, eu não voltei a engordar, eu não tive reganho, eu tive um pequeno reganho ali de 6, 7 quilos no final do ano passado, para o começo desse ano, em janeiro, mas por uma questão de luto, eu, né, perdi minha melhor amiga, no meio de uma viagem que a gente estava, enfim, que eu estava fazendo fora do país, morando na casa dela. Então teve todo assim, um processo de buraco de fundo do poço de novo, que eu acabei ganhando peso, mas de quando eu comecei o processo de emagrecimento para hoje, eu brinco que eu tive 2 etapas, né, desse processo. A primeira foi, eu comecei porque eu não comecei para emagrecer. Tudo que eu comecei a fazer em 2020, que foi treinar e fazer reeducação alimentar, foi porque eu não queria morrer. Eu queria ver meu filho crescer. Então, Com a chegada da pandemia? foi a chegada da pandemia. Em 2019, foi assim, ó.
2018 e 2019 na minha vida foi o auge da minha carreira, quando estourou a música em 2017. Em 2018 e 2019 eu fiz umas turnês gigantescas e pela primeira vez na vida eu estava vivendo o meu sonho. Uhum. O sonho da pequena criança, que era subir no palco, ser reconhecida, as pessoas cantavam minhas músicas, as pessoas me conheciam no metrô. Eu estava morando em São Paulo, eu era menina do interior, a Jana, que é a Jana Rosa, irmã da Aura, que é essa minha amiga que eu perdi, ontem ela falou num podcast que ela chegou pelo Tietê, aqui em São Paulo também, e que nós, mulheres que chegamos pelo Tietê, a gente chega pra vencer, Uhum. porque é um choque. A gente não chega pelo aeroporto, normalmente a gente nunca andou no avião, e a gente sai do interior, chega pela rodoviária do Tietê, naquela loucura, com R$ 500 no bolso. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha R$ 500, eu pagava 1.200 de um quarto, eu tinha R$ 500 na poupança, e eu vim com uma mochila. E largando um filho em Araraquara, um filho de 3 anos, Uhum. porque eu queria Ah. vencer na vida. Sim. E aí, tipo, quando eu cheguei aqui, eu falei assim: "Caramba, o que que eu vou fazer, bicho?" Sim, essa Co selva. Essa selva maluca, né. Então 2018 e 2019 foi meio que a concretização desse: "O que que eu vou fazer?" Eu estava voando, as coisas estavam acontecendo, eu estava tocando muito, ao mesmo tempo olhando muito pouco pra mim. Uhum. Olhando muito pouco pra minha saúde física e pra minha saúde emocional, que sempre foi um sobe e desce de emoções, né. Eu sempre tive várias loucurinhas na cabeça, que sempre foram tratadas. Eu falo: "Gente, amo minha mãe, mãe, te amo", mas a minha mãe ou era encosto e mediunidade aflorada e essas coisas, ou era, tipo, terapia. Muita terapia, porque: "Ai, é médium". Ai, porque sabe essas coisas assim? Sim. Então eu senti que muitos diagnósticos que talvez eu podia ter tido lá atrás e ter conseguido, tipo assim, fazer Minimizar um minimizar um pouco. pouco o meu sofrimento, Uhum. cortar um caminho, Sim. isso não aconteceu. Uhum. Então eu passei 20 anos na terapia, no centro espírita, qualquer lugar que fosse. Isso é ótimo hoje em dia, maravilhoso, porque eu tenho muitos mecanismos, mas assim, também marretou minhas costas, né. Sim. E aí, quando eu estava 2019, eu estava indo para fazendo um final de turnê era outubro, 26 de outubro, eu lembro a data, que eu sou muito boa com isso, sim. Era 26 de outubro de 2019, eu estava na estrada para Curitiba, eu tinha largado o meu filho com a minha mãe em Araraquara, porque nessa época a gente eu consegui trazer o Gael para morar comigo em São Paulo em 6 meses que eu estava aqui. Eu me dei essa meta, que se em 6 meses ele não viesse, eu iria embora. Eu consegui trazer, aluguei meu apartamento, vida maravilhosa, tá. Mas eu tinha ido viajar pra Curitiba, era final de ano, o Gael faz aniversário dia 14 de outubro, e eu ia tirar umas férias, eu ia fazer 26 de outubro Curitiba, aí eu ia, sei lá, era Curitiba, aí Belo Horizonte, e aí voltava pra São Paulo, terminava ali, acho que era 4 ou 5 de novembro o último show que eu tinha em São Paulo, e aí eu tinha férias. Pela primeira vez na vida eu ia tirar novembro e dezembro inteiro só pra descansar, e eu ia ficar só lá em Araraquara, viajando com meu filho e tal, eu ia fugir de São Paulo. E Manaus, tinha Manaus no meio desse rolê todo aí, eu tive uma crise de pânico, foi a primeira vez que eu tive crise de pânico, eu convivi com uma mãe, 20 anos da minha vida tendo crises de pânico, então eu sabia muito bem como era. Pela primeira vez, eu tive uma crise de pânico na estrada, dirigindo praticamente. Eu estava dirigindo, a menina do meu lado, eu troquei com ela, pedi pra ela vir dirigir e pra eu dar uma dormida. Só que eu estava à base de cafeína, muitas pílulas de café, de cafeína pra conseguir estar acordada, porque é isso, a estrada e a turnê é maravilhosa, mas ela é à base ou de muita droga, ou de muito café, ou de muito tudo, porque chega uma hora Aguenta, que né? você fica doido, você dormiu 2 horas e já tem que ir para o próximo show. E aí eu estava assim, eu estava há mais de 12 horas meio que acordada, assim, sabe, viajando, virada. E eu lembro que eu dormi com a mão em cima. E aí o meu celular tocou e eu acordei assustada, porque eu achei que era alguém ligando pra dizer que meu filho tinha morrido, porque ele estava Nossa. doente em Araraquara e eu estava viajando, então era o quê? A culpa materna. Uhum. Uhum. Eu acordei muito assustada e o meu olho adormeceu.
porque acho que eu dormi com a mão em cima. Uhum. Eu falei, estou infartando. Eu vou morrer longe de todo mundo e eu vou morrer aqui na estrada. Não vai dar tempo. Eu vou morrer com essa coitada que tinha perdido o pai naquela estrada também de Curitiba. Então vai vendo onde minha cabeça foi indo. Nossa. Foi criando todo um cenário perfeito. Nisso eu procuro aonde tem um hospital mais próximo, me indica. Essa história é muito boa, gente. Bem risada, porque ela é muito boa. O Google me indica ali, o Google Maps. A gente anda mais um pouco e vira numa estrada de terra, daquelas, sabe, o Iluminado, aqueles filmes bem de terror? Quando entrou naquilo e eu começo a ver os galinha, galo, uma estrada de terra no meio. Eu falei, cara, eu vou morrer mesmo. E não vai dar tempo, eu vou morrer no carro com ela, coitada. Aí já comecei a rezar, pedir pra Deus me recolher rápido, porque eu não queria passar, não queria ficar no umbral. Então aí eu já comecei a entrar nesse lugar de assumir que eu tava morrendo. Aí a gente para nesse hospital. Quando eu desço, é um hospital. Gente, uma cabana, tá? O hospital era no meio do nada. Eu desço, eu entro, tem uma senhora suando bicas. Eu pergunto pra ela, cadê o médico? Porque eu tô passando mal, tô morrendo, eu vou infartar. Ela falou, não tem médico aqui não. Ele já foi embora. Vem aqui que eu vou medir a sua pressão. Aí minha pressão tava 23/10. Meu Deus. Nossa. Aí, ali naquele minuto, eu falei, bom, se já faz 40 minutos que eu tô assim, porque até esse processo todo foi uns 30 minutos. Eu falei, então não é infarto. Aí eu já comecei o quê? Racionalizar. Uhum. Não tô infartando, eu tô tendo uma crise de pânico, a minha pressão tá alta por isso. Uhum. Provavelmente porque eu estava me sentindo culpada por deixar meu filho doente pra trabalhar. Então aí eu fui trazendo de onde vinha. Era um burnoutzão. Uhum. Nesse dia eu fiz o show, cheguei em Curitiba, fui pro hospital, vi que minha pressão estava já 14/10, mas que ainda era uma pressão não era muito baixa, então fui olhar pra isso depois. Comecei a tomar losartana já nesse dia que eu comprei, né, falei: "Vou comprar esse losartana que vou tomar, porque melhor essa pressão ficar baixa do que eu infartar". Dormi, fiz o show, cancelei todo o resto, voltei pra casa, isso foi outubro de 2019. Em outubro de aí tô contando tudo isso só pra vocês entenderem que eu sei que eu falo demais, mas que em outubro de 2020 eu passei pela mesma coisa de novo, só que eu Uhum. estava em casa, porque já era pandemia. Uhum. E aí eu estava dormindo, já era tudo é perto do aniversário do Gael, né. Eu dormindo, eu acordo achando que estava morrendo, pedi para o Guilherme: pelo amor de Deus, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo". Essa crise mesma coisa, demora ali uns 30 minutos, entendi que eu estava tendo uma crise. Esse dia 20 de novo, no dia 26 de outubro, na mesma data, um ano depois, no outro dia eu levantei, acordei, liguei numa academia, liguei para todas as pessoas que eu conhecia, que podiam me ajudar, porque eu não tinha dinheiro, eu estava no meio da pandemia, sem cantar. O dinheiro que eu tinha guardado de publis e de coisas já estava acabando. O meu marido na época, o Guilherme, estava desempregado, também não tinha a gente estava sem grana, sem tudo. Então a única coisa que eu tinha para oferecer para as pessoas era troca, era permuta, era parceria. Liguei pra Nutri, liguei pra academia, liguei para o Rogério da Viva, que era meu amigão, que foi o primeiro lugar que me acolheu, que falou: "Não, vamos fazer, pode voltar a nadar aqui", porque eu nadei muitos anos da vida, né, pelo SESI, pelas coisas, então ele me acolheu, me deixou usar a piscina para treinar. Me trouxe pra treinar em outros lugares, me levou pra outra academia que ele gerenciava pra eu também fazer. Um amigo de anos, que era o Carlão, era personal, me deu aulas de graça, Que 3 legal. vezes na semana, me atendia. A minha nutri, todo mundo entrou e eu só divulgava. Então você Uhum. buscou esses recursos Foi, para melhorar dessa questão porque eu da saúde falei: mental. "Eu vou morrer", e eu tive em agosto de 2020, eu fui fazer um procedimento na boca, uma cirurgia, e nem a morfina tirava mais minha dor. Eu fiquei 15 dias achando que eu ia perder a face, que eu ia morrer por conta da fibromialgia. Uhum. Então juntou tudo, juntou a crise de pânico, a fibromialgia atacadíssima, eu olhava no espelho, já não me reconhecia mais, eu já estava no auge, eu estava com 118 quilos, 115, mais ou menos 115, 118 quando eu comecei. O meu psicólogo de 20 anos, na época, que depois eu mudei pra Soraya, mas antes quem me atendia era o Vladimir, que me conhecia desde criança. Ele falou assim pra mim: "Por que que você não vai, volta a correr?
você gostava Legal. tanto? Porque eu já tinha tido É, uma momento. parte interessante é você contar um pouquinho se você sempre gostou de atividade Sempre gostei. física, Sempre porque foi algo que você já tinha ali um repertório, tinha. né, e aí nesse momento você buscou atividade Foi, física. eu tinha um repertório já, porque eu sempre fui muito meus pais sempre foram grandes incentivadores da gente, do que a gente quisesse. E o meu pai era um ótimo nadador, incrível, gostava muito de futebol. A gente cresceu num clube lá em Araraquara que chamava Clube Náutico, e que isso era o esporte, a natação, as coisas era muito estava muito dentro da gente, assim. Então eu fui uma criança que nadou, que amava correr, 50 metros, 100 metros, corria bem, porque eu sempre fui grande e forte, então eu era o quê? Tiro, sabe? Sim, Tipo, sim. eu tinha muito músculo, então Sim. corredor de curta distância, ele Uhum. precisa de explosão e velocidade. O Sim. corredor de maratona, ele precisa, coitado, realmente ter uma capa do grilo, porque senão hoje em dia a gente já tem atletas híbridos, que são grandes e fortes e conseguem, mas é uma minoria. A grande maioria é corredor, é tipo assim, peso pena. Sim. Não era o meu caso, então eu conseguia todas as coisas que eu fazia eram coisas que tinham que precisava de força. Uhum. Então era corrida de 100 metros, eu nadava 50 metros, Tudo medley, de explosão. tudo de explosão. Aham. E você tinha ficado quanto tempo sem treinar? Eu fiquei quando eu parei de nadar e treinar, eu tinha 18 anos. Aí eu voltei a primeira vez com 25, Uhum. quando o Gael nasceu. Porque aí o Gael nasce, eu perdi muito peso e eu fiquei muito feliz que eu estava metendo shape, Uhum. e aí eu virei rata de academia. Então eu fazia muita musculação e corria. Foi a Mas na primeira. pandemia você deu uma parada. Aí eu parei em 2018, 2017, Quando começou as turnês e tal. 2016, quando eu venho morar em São Paulo. São Paulo acabou comigo. São Paulo foi drogas, sexos e rock and roll. E aí quando começa a turnê, estrada, porque era turnê de coisa assim, de 3 meses de estrada. Sim. Ficava rodando, não parava, Muito sem rotina. muito sem rotina, O que comia é algo mal. que vai muito de encontro com os estudos, por exemplo, que a gente vê que a questão do ganho de peso, ela começa principalmente na idade adulta, quando a pessoa Foi. começa a ter mais demandas de Sim, trabalho. Porque assim, quando eu olho as minhas fotos, assim, eu sempre fui uma criança gordinha, acima da média, muito mais alta do que todo mundo e muito mais rechonchuda. Um fato. Mas, quando eu tinha ali os meus, sei lá, 15, 16 anos, eu pesava 70 quilos. É que o que acontecia era, a minha geração dos anos 2000 é de pessoas muito magras, pessoas doentes mesmo, muito magras. E a minha referência era a Sandy, gente. Eu queria ser a Sandy, eu conto isso em todos os Um lugares. corpo que muitas vezes nem é saudável, né, que é uma magreza extrema. Magreza extrema não é Sim. saudável nunca, às vezes. Mas Mas tinha esse questionamento não, naquela época, não, né? porque até hoje eu acho que não tem. Hoje é assim, as Principalmente pessoas no te meio parabenizam. artístico, né. As pessoas te parabenizam por você estar muito magra, independente se você tá magra por saúde ou porque você tá morrendo. Ou porque, Uai, a gente já entendeu? viu aquelas histórias das pessoas que têm, às vezes, câncer de estômago Amiga, e com a vão Preta Gil emagrecendo. fizeram isso. Quando ela começou a ter o câncer e perdeu peso, todo mundo, ai, dando parabéns que ela estava magra. A gente viu agora, bom, quando aconteceu com a questão, a primeira vez que eu emagreci por doença, né? Uma Que foi loucura, né? Não que é uma foi coisa. do Gael, o meu filho Uhum. estava morrendo, meu filho estava doente. Meu filho ficou internado 10 dias. A gente achou que, tipo, ele podia morrer a qualquer momento. Eu estava doente, eu estava delulu das ideias, louca, maluca, mãe de primeira viagem. Eu sequei, sei lá, 30 quilos em 3 meses. Tipo, depois eu saí dos 130, eu fui pra 130 na gravidez, para os 70. Em 3, 4 meses, dá Meu mais que Deus. 30 quilos. Nossa. Essa foi a primeira vez que eu emagreci, muito. E aí eu Hum. voltei pro 110. Então, assim, E as pessoas dando todo os mundo parabéns. me dando parabéns. Eu estava visivelmente muito doente, precisando de ajuda. Assim, precisando de ajuda. Uhum. E todo mundo falando, nossa, você nunca esteve tão linda. Você tá linda. Então, tipo, isso me trouxe depois, quando eu venho para São Paulo e engordo tudo de novo, e voltei para o meu peso, que sempre foi o peso ali depois da vida de quando dos 20 para frente, eu sempre fui uma pessoa gorda. Eu voltei, eu fui uma fase, as pessoas falam, ah, mas você era feliz. Aham, eu era mesmo. A minha época gorda, que eu tava gorda, 2017, 18, 19, e ali até meio de 2020,
eu não pensava, eu não olhava no espelho e pensava: "Ah, eu sou feia, eu sou isso", não, Que é uma nunca coisa que foi. você sempre traz na sua rede Sempre, social. porque nunca foi sobre beleza, porque eu me achava linda. Esses dias eu achei umas fotos, quando eu fui cortar o cabelo curto de novo, eu fui pegar uma referência de como eu era com o cabelo curto, Uhum. antigamente, porque eu sempre tive cabelo curto. E eu peguei umas fotos minhas, assim, com 28 anos, colágeno em dia, 30 anos, cabelinho bem curtinho, o rosto redondo, porque eu pesava 100 quilos na época, Uhum. a pele de porcelana, que eu era branca, gente, porcelana, que eu não tomava um sol, não ia pra praia. Tipo assim, de jeito nenhum, não tomava sol, falava que não gostava. Porque tinha vergonha, muitas vezes, um pouco dos olhares, das coisas. E também porque eu tinha um lance gótica São Paulo, eu queria ser vampirona. E aí eu não tomava sol. Branquinha, aquele cabelinho descolorido. E eu fui olhar e falo, cara, eu era linda. Eu nunca fui feia. Fala, ah, eu era feia. A sociedade que falava que eu era feia porque eu era gorda. E assim, depois desse processo, né, de emagrecimento, que até é uma questão, como é que você nota, esse efeito no seu público? Olha, no início, ali em 2020, quando eu falo para as pessoas: "Galera, talvez eu emagreça, porque eu vou passar agora vocês vão ver aqui nas redes sociais, que eu vou trazer treinos, dietas e coisas do tipo, porque eu preciso cuidar Da minha da minha saúde. saúde, que envolve uma depressão e uma fibromialgia". Uhum. E aí a fibromialgia, como ela estava muito ela tá muito ligada ao emocional, e muito ligada também a um consumo excessivo, as minhas dores, pelo menos, eu percebi que melhorou muito quando eu controlo álcool, açúcar e glúten. Que são questões inflamatórias. É, e melhorou muito, muito, assim, eu tinha muitas dores mesmo, que quando eu retirei essas coisas e comecei a olhar mais para isso e aliar o exercício físico, melhorou muito a minha qualidade de vida. Obviamente que quando eu comecei a fazer alinhei ali nutrientes, macro, micro, dieta, calorias e comecei a me exercitar muito, porque peguei gosto de novo, porque era uma coisa que eu já gostava, eu joguei handball, eu fiz natação, nadei pelo SESI por anos, depois nadei na ferroviária, jogava bola, gostava de futebol, tudo que você falava, eu gostava, eu queria fazer. Quem me tirava dos lugares, muitas vezes, eram os professores, as pessoas, porque falavam que eu era gorda e que gordo não rende, entendeu? Sério? É, bem, na minha época era assim, faziam bullying por essas coisas, e eu nem era tão gorda assim, mas era isso. Então eu fui para esportes que era isso, que eu precisava estar aqui. Quando eu volto em 2020 fazer essas coisas, como eu tinha uma memória muscular também muito grande por ter treinado em muitos momentos da vida, rapidamente eu fiz isso daqui, eu comecei a perder, eu lembro que no primeiro mês eu perdi 7,5 kg. Nossa. Aí Bastante. eu: "Caramba, olha, isso daqui não é que funciona, menina?". Só que eu não fiquei bitolada no tipo assim, eu Na preci balança. não, e não era uma bitolação do tipo: "Eu preciso ser magra e ter um corpo magro", porque eu já tinha aceitado, nesse momento, o meu biotipo. Eu falo que o meu processo de aceitação de amor próprio, eu comecei a aceitar que eu era um biotipo cavalona. Toda vez que eu falo isso pra vocês, eu sei que vocês falam que eu não sou, que eu sou Não pequena, Titi. mas eu Precisamos contar um não, segredo pra você. eu sou cavalona. Cavalona que veste Você não quer TC. deixar de ser cavaló. Você até pode ser Não, internamente. mas assim, eu tenho uma facilidade de ganhar massa muito rápido. Isso é Isso é um verdade, você fato, tem assim, eu tenho bastante bastante massa e eu já tinha mesmo gorda, então eu tenho uma facilidade de enxugar, de perder peso muito rápido, por conta dessa memória muscular, por Mas conta desse geralmente quem tem tem muita massa, facilidade de ganhar massa também e tem. de ganhar peso rápido, tem facilidade e perde peso mais É rápido isso, também. comia um bombom, engordo, mas parei de comer o bombom, emagreço sim, ó. Uhum. Então eu usei essas coisas também um pouco a meu favor. Quando eu vi, só que aí eu estava num momento que eu tinha entendido assim, tá, eu tô com 32 anos, então eu já não tenho mais um colágeno maravilhoso ali, nossa, não é uma coisa, não é, né? Eu já tinha, eu parti do princípio que eu já fui mãe e eu já pesei 130 quilos. Então, e eu tava com 115 quando eu comecei a emagrecer. Quando eu comecei a emagrecer, eu pensei, eu vou me inspirar e vou olhar para pessoas que também passaram pelo mesmo processo que eu, Hum. porque vai sobre a pele, porque vou ficar caída, que a minha visão era essa, vou ficar pelancuda, vai sobre a pele, vai não sei o quê, tá-tá-tá, pipipi, popopó. Então eu vim para um lugar que era assim, eu não tô em busca do corpo perfeito, Sim.
Eu não tô... Que é excelente, porque você foge, inclusive, dessa Isso. lógica aí de restrição, Total. de uma relação ruim Ruim. com o E de uma alimento. expectativa de um Não tinha corpo. Irreal, né? Irreal. Não tinha nenhuma. Hum. A minha expectativa era: eu não quero Mais mais uns anos de terapia. anos de terapia. Eu não quero mais ter crises de pânico. Sim. Eu não quero mais achar que vou morrer. E eu não quero deixar meu filho órfão. Porque se hoje eu, Ekena, que faço check-up uma vez por ano, sou a louca do check-up, também tem isso. É bom frisar que tem. Mas isso faz bem. Adoro um exame. Adoro ter certeza que eu não vou morrer mesmo, que eu preciso desse controle. Então, eu que faço exame todo ano, que cuido da minha alimentação, que faço exercício físico, não fumo, não bebo muito, muito pouco hoje em dia, que não uso droga mais, cuido de tudo isso. Se agora, de repente, eu trupicar aqui, cair, bater a cabeça e morrer é uma coisa. É realmente uma fatalidade, um acidente era a minha hora. Ou se eu estiver atravessando a rua, ou se eu tiver um mal súbito, do nada, beleza. Que a gente tá sujeito a Acontece, isso, estamos né? sujeitos. Ninguém sabe nossa hora, o nosso dia, quando acaba o fluido vital e a gente tem que ir. Sim. Eu espero que o meu seja com 107 anos, assim, porque eu quero viver muito. Mas se for daqui a pouco, não tem problema. O meu filho, coitado, vai sofrer? Vai. Mas sabendo que a mãe dele se cuidar. Assim, o que as pessoas vão dizer pra ele é: cara, tua mãe era um exemplo. Cara, tua mãe se cuidou. Olha tudo que tua mãe fez. Eu não queria dar pra ele, tipo assim, porra, tua mãe morreu de overdose. Ou tua mãe morreu porque tá obesa, mórbida, numa cama e não consegue. Ou tua mãe morreu de infarto com 30 anos. Então, pra você, Porque a não maternidade te trouxe me isso. trouxe isso, me trouxe esse lugar do tipo, nunca quis ser mãe, nunca tive esse sonho, mas do dia que eu descobri que tava grávida, eu encarnei aqui na mãe. Você se sentiu responsável. Responsável, eu sou responsável por aquela vida, independente. Eu tenho muitas falhas como mãe, todo Agora, mundo uma tem. pergunta capciosa. Você acha que isso foi o que te fez, o que te motivou a começar o processo? Ou você acha que ainda essa É o que questão me mantém. é o que te mantém? Me motivou a começar, me mantém e todos os dias é tudo que eu faço. Não tem nada que eu faça, ai, porque eu vou fazer isso aqui. Não. Hoje em dia, obviamente, que eu brinco que eu tenho os 2 processos de emagrecimento, que é o processo que eu passei ali até o começo desse ano, mais ou menos, quando eu não me importava, não é que eu não me importava, obviamente que quando a gente começa a ver que tá ficando gostosona, que o músculo tá vindo, que a bunda ficou dura, que a barriga tá marcando. Ai, gente, eu vou ser hipócrita se eu falar que eu não. Que isso não importa nada pra Importou você. muito. Quando eu perdi quando eu. Querendo ou não, a gente tá numa sociedade Uma em que a sociedade que imagem. cobra. Exato. E eu trabalho com isso. Sim. Entendeu? Diretamente. É. Diretamente. Eu me vejo todo dia, eu tô o tempo todo na câmera, eu tô o tempo todo sendo exposta. Eu trabalho diretamente com marcas, com pessoas que eu sei que me preferem usando 36 do que 42, Uhum. tá? Então, a gente vive nesse mundo ainda Sim. de pessoas hipócritas que estão na internet dizendo que não usam nada e usam tudo. De gente que tá dizendo que se ama, mas no fundo tá chorando e indo em clínica de emagrecimento pra tomar Monjaro. Eu conheço um monte de gente assim. Eu não recrimino e não julgo, acho que cada um faz o que quer. Inclusive, a gente podia pegar esse gancho e falar um pouquinho sobre o seu uso do Monjaro. Sim, que é onde eu ia chegar do público e das duas partes do meu emagrecimento, né? O primeiro que é a pergunta lá atrás do público. No meu primeiro processo, o meu público, eu perdi uns 5.000 seguidores, assim, ó, quando eu falei. De quantos? Eu tinha na época, acho que uns 50.000, 55.000, assim, eu perdi muitos seguidores, Uhum. muito. Eu tive muito hate, gente que veio falar um monte de coisa de asneira pra mim, e eu doente, hein? Ali, sofredora, com a depressão ali batendo na porta, os pensamentinhos de tipo, ai, você não devia viver mais, batendo na porta, Nossa, as e as pessoas não pessoas me imaginam, né? atacando muito, Uhum. me O que que tá ali atacando. por trás, né? E eu me mantive forte, eu me agarrava em tudo e falava assim, cara, dane-se. Que Ninguém não paga é um minhas processo contas. fácil em si, e ainda mais com isso, né, com essa violência que vem da rede É, social. E porque era isso, eu levantava muito uma bandeira do se ame, se aceite. Uhum. E aí as pessoas, elas não entendem separar que se amar, se aceitar, ter amor próprio e ser Vai ter em qualquer isso vai ter em circunstância, qualquer né, lugar. gente? Até hoje eu tenho. E Sim. sim, eu precisei me amar, me aceitar,
me achar foda, Pra tá pesando lá, né? 120 quilos, pra Uhum. depois conseguir falar assim, agora tá no momento de eu olhar pra outra esfera da minha vida e talvez eu emagreça, porque no começo eu nem sabia se eu ia emagrecer ou não. Uhum. Uhum. Eu não sabia, eu só queria treinar e ser forte pra aguentar passar por uma pandemia e pra não pegar um Covid e morrer. Uhum. Tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Gente, eu tenho quase certeza, eu nunca fui diagnosticada com isso, mas eu tenho certeza que eu tenho toque. E que o meu toque é aquele toque, não é muito de arrumar coisas. Às vezes eu fico arrumando. Mas, às vezes me irrita. Mas eu tenho um toque interno comigo mesmo que é, Pensamentos obsessivos. aham, aconteceu uma coisa, ele Começa. isso, e aí eu não consigo sair daquilo. Então eu precisava eu tinha muito medo de morrer, ou de perder alguém. Perder minha mãe, meu pai era obeso, meu Deus do céu, meu pai é obeso, meu pai com diabetes, com isso. A gente vê, assim, né, que o impacto da pandemia, ele foi, assim, para extremos. Pra Ou as extremos. pessoas começaram a ganhar muito peso, a Ou gente emagrecer hoje muito. ainda recebe, É. ou começaram a realmente mudar o estilo de Isso. vida. E eu mudei, foi o meu momento, porque também Muita gente parou também, né? e eu tava, Você estava num ritmo, amiga, sem né? A gente nada. vinha num ritmo De Eu- trabalho. de trabalho muito intenso, Muito intenso. né? De repente eu falei, férias, oba, De repente, olha, aquela pisada É. no freio. vou olhar pra mim. Então foi a primeira vez que eu olhei pra mim. No começo, meu público muitos receberam mal, mas muitos entenderam e me deram muita força e se mantiveram firme desde então. E uma coisa muito legal que aconteceu foi, as pessoas começaram a treinar também. Ah, Algumas, óbvio, porque viu que eu tava emagrecendo e começaram a fazer porque quer emagrecer também, obviamente, mas assim, muitas começaram. Se Eu inspirar. comecei a ser, tipo, motivo de. Então, aí eu criei também um lugar do. Meu Deus, agora eu também não posso parar. Porque eu Sim. disse pra tem duas pessoas que aqui correm porque eu Tô corro. treinando porque eu tô indo. É. E aí, obviamente, que como eu sou uma pessoa que tem toque, obsessiva, compulsiva, eu transformo tudo no quê? Todos os meus hobbies viram o quê? Coisas que eu vou monetizar. Uhum. E aí, eu sou 880. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia ser maratonista. Mas isso é bacana, né? Porque você desloca uma obsessão, uma compulsão para algo que te faz bem Isso, também, eu aprendi né? a fazer isso. Eu lembro A gente quando. tem que usar os nossos Recursos, são Eu, recursos isso, do nosso terapia. amor. Eu aprendi a tomar. Eu brinco com todo mundo pergunta assim: nossa, que hoje eu tomo 4 litros de água por dia, 3 litros a 4 litros, quando eu treino muito. Como que você conseguiu? Porque eu odiava água, tá? Odiava. Odiava. Meu lance era refrigerante. Eu tomava refrigerante o dia inteiro. Olha, O dia inteiro. Aí perguntaram pra mim: como que você conseguiu? Eu falei: parei de fumar. Aí todo mundo: mas como assim? Eu parei de fumar tomando água. Eu transformei um vício no outro. uhum. Então, eu ficava o dia inteiro com a garrafa de água, eu tinha vontade de fumar, eu ficava tomando água. Aí eu peguei gosto. Eu amo água. A minha mãe às vezes briga pra eu tomar menos água, porque eu gasto muita água em casa. É caro. Por isso que eu tenho patrocínio de água hoje em dia. É, bem, Boa. entendeu? Então, eu sempre fiz isso. Eu aprendi a transformar as minhas loucuras, as minhas obsessões e tal, por coisas que mais te fazem saudáveis, bem. né? Então, vou correr. Mas aí, Uhum. tipo, Que não deixa de ser um mecanismo, assim, saudável até. Claro. e consigo dosar, que nem agora eu tô num momento, tô treinando um pouco menos. Eu ia fazer uma maratona, não vou mais. Não contei ainda o porquê, o motivo e tudo mais, também é a primeira vez que eu estou falando sobre. Tenho há 2 semanas aí dessa maratona, mas eu decidi que não ia fazer. Primeiro porque me apareceu um grande show e uma grande oportunidade Olha que de legal. tocar com um músico que eu tenho muito carinho, muito amor, que é o Bocato, que é um músico que tocou com Elis Regina há muitos anos. E o show caiu no dia. Uhum. O show é às 6 da tarde, daria pra eu fazer a maratona e vir pro show. Mas como eu nunca fiz uma maratona, eu não sabia como ia ser. Sim. Se eu ia estar inteira, se eu não ia, se ia dar tempo de eu chegar, podia dar qualquer BO no meio do caminho. E aí eu optei, e foi um momento que eu tive que fazer uma opção racional. Eu estava me preparando muito, fazendo um ciclo muito legal. No meio do ciclo, eu recebi esse convite para fazer esse show. E ao mesmo tempo, eu comecei a ter uma dor no quadril de novo, de uma lesão antiga, que eu já tinha há um tempo. E aí eu pensei, meu Deus, talvez eu não quero. Assim, pra mim, correr é uma coisa muito importante na minha vida. A corrida, ela me salvou de me matar. Ela me salvou de morrer, de tirar minha vida, de, tipo assim, não querer mais estar aqui. Eu lembro que eu corria
mentalizando a linha de chegada da minha primeira maratona. Eu corria imaginando que eu estava entrando no palco e que as pessoas estavam gritando o meu nome num estádio lotado, porque isso me motivava Que incrível. a continuar, Nossa. a não desistir. Hum. Então eu não quero que a minha primeira maratona seja uma coisa que vai passar. Eu não corro só para ter um status no Instagram, sabe? Para dizer para as pessoas, olha, eu sou maratonista. Eu corro porque eu amo, porque ela me salvou. Então eu não queria que a minha primeira maratona fosse uma Ah, e tem o maratona resto da vida pra o correr resto também. da vida. Então eu decidi nesse momento. E assim, a gente não tem controle sobre tudo, né? E acho Não que diz muito tem. sobre isso. Gostaria de ter. A gente até gostaria, mas as oportunidades aparecem e é importante a gente ter uma flexibilidade. Total. E aí, eu decidi então que, tipo assim, como não dá pra ter tudo na vida, aí vem esse segundo processo de emagrecimento, que foi a partir de janeiro que eu decidi que eu engordei muito por conta do luto. Engordei muito não, engordei 6 quilos, né? Mas fui pra 85 quilos. E aí eu já me deu uma chave que eu falei, meu, 85 quilos. Daqui a pouco é 90. E aí, minha filha, é de novo 100, É. 110 e eu não quero mais. Uhum. Eu e Kenan não quero mais, né, eu demorei, sei o que eu abdiquei pra conquistar o que eu tenho hoje, então eu vou voltar para o meu foco, que era, constância nos treinos, me alimentar direito, parei de beber, fiquei sem bebida de janeiro a março, fiz lá aquele detoxão, desafio de sem beber e sem açúcar. E aí de janeiro até março, até abril, 11 de abril, quando eu vim aqui a primeira vez, né. Então, de janeiro até ali de 11 de abril, eu perdi 10 quilos. Então eu saí dos 85.700 que eu estava Bastante. para os 76. Que aí já era um peso, que era o meu peso o peso que eu tinha de 75 quilos era o peso que eu tinha desde do início ali de 2022, quando eu cheguei no peso mesmo, 2023, né, no meu peso menor peso, eu cheguei no 75, então era o peso que eu sabia que era confortável, Basal. isso, e que eu conseguia manter meio que sem grandes estripulias, dava pra eu manter esse peso. Então aí eu cheguei nele e pensei: "Pô, massa, que legal tá aqui". Mas aí eu entrei num lugar que foi: eu quero correr mais rápido, eu quero ficar mais leve. Eu quero meter o shape esse ano, num lugar que antes eu não pensava. Então aí vem esse segundo, eu brinquei, o segundo processo de emagrecimento que eu tenho eu quero ver até onde o meu corpo vai, Pode ir. até onde ele vai Uhum. esteticamente. Aí eu Sim. quis a estética mesmo. Então hoje é a primeira vez, de fato, que eu tô mais, não que eu vá fazer coisas não saudáveis pra, tipo, assim, ai, nossa, enfim, não. Não vou. Pode disposta a qualquer Não é Não, 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 não. qualquer Não, porque peso, como né? eu disse ontem pra uma amiga minha, eu disse Até porque você veio para fazer o Monjaro com com acompanhamento, acompanhamento, não tomaria sozinha, de forma nunca. responsável. Eu nunca tomei remédio pra emagrecer. Em 38 anos, eu nunca tomei Sibutramina, eu nunca tomei, sei lá, todos os remédios que tem, eu nem sei o nome, eu só sei da Sibutramina. E Ozempic. Ozempic. Não, nunca tomei, nada. O que eu fazia pra emagrecer era, eu tinha compulsão e vomitava. E eu era louca, às vezes eu passava meses comendo alface e bife só, e depois virava vegetariana, ficava 20 anos vegetariana comendo só arroz e batata. E que é uma Tipo questão, isso de tem muitas pessoas que vão na onda de mudar demais drasticamente a dieta, às vezes até para um veganismo, É. vegetarianismo, e de pano de fundo existe de fato essa questão, né, de uma intenção de perder peso. Exato, E também, assim, não total. existe nada de ruim em você buscar ajuda, né? Não, eu brinco que o remédio, gente, tem, assim, eu acho que quando a gente tem todo o combo, o remédio é maravilhoso. Ele, Sim. ele é uma cerejinha do bolo. Exato. Eu acho que o grande problema das Ele é um pessoas recurso que ele tem, ele é usado, ele precisa ser usado como recurso com mesmo, né? certeza. Que E bom Não que como existe. principal. Mas eu acho que o grande problema de todas as medicações e das cirurgias bariátricas e tudo isso é a Porque ele é usado forma, como fim, não como meio, né? é a forma como se É. usa. Por que que muito paciente de bariátrica vai lá, perde 60 quilos e aí engorda tudo em um ano? Porque ele é usado como fim, assim, eu vou fazer bariátrica, vai resolver Vai o resolver o meu problema. a gente Mas o já que pegou resolve demais, né, é. muito reganho, a gente já viu Por muito que reganho. isso? Porque a pessoa não aprende. Ela não aprende que eu tenho uma frase que é pra mim assim, ó: "O meu corpo hoje, eu pago aluguel pra viver nele, porque eu sou uma pessoa obesa.
eu tenho um histórico de obesidade na família, eu tenho facilidade para Você voltar. já chegou num Já peso cheguei num alto. peso alto, eu já fui A obesa grau chance de 3, você, né? né, Então a de ter um chance de eu reganho maior. reganhar é muito maior, porque o meu corpo sempre vai querer ganhar. A gente, o ser humano, ele sempre vai querer mais capa de gordura para se proteger. É, É uma proteção também, né? o que a gente sabe hoje pela ciência é que a gente demora, na média, claro, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas na média são uns 2 anos para o corpo estabilizar Estabilizar. mesmo. Para o DNA entender, falar assim, Não, olha, agora ela mudou. nossa, agora o peso da Ekena, Uhum. porque, por exemplo, eu engordava, emagrecia, mas o meu peso que eu mantive muito tempo, sempre foram 95 quilos. Quando eu engravidei, eu Era tava a com média. 95, então a minha média foi 95. O meu corpo sempre quer voltar para os 95. Uhum. Ele foi para 85. Sim. Exato. Óbvio que eu tinha 85 de balança e eu tinha 25, 23, 24%, 25% De de gordura. gordura. E bastante infelizmente a massa. vida não é um mar de rosas, Não. então coisas difíceis, muito Vão difíceis vão acontecendo. acontecer. Ah, eu brinco, a vida não é um morango. Não A é. gente tem que escolher e fazer escolhas, e aí são escolhas conscientes. A gente escolhe a luta que a gente quer lutar. Qual é a batalha que você quer lutar agora? Nesse momento, a luta que eu quis era, eu estou no processo de me mudando para São Paulo de novo, né? Me mudei para São Paulo. Eu ainda não tô numa academia direito. Cada hora eu tô ainda pulando de Airbnb em Airbnb, de casa de amigo em amigo, porque eu ainda não aluguei um apartamento 100% aqui. E aí tudo isso faz com que eu não consiga treinar muitas vezes direito. Eu treino de casa, eu treino do jeito que dá. Eu tô em processo de, eu terminei uma turnê e tô iniciando outra, gravando disco, muito maluca das ideias, Mas porque quando você sabe, né, que isso é o que te mantém bem, que mantém todos os outros pratinhos girando, para mim é inegociável. Porque você dá um jeito. dou um jeito, porque se hoje eu tiver que parar de treinar, parar de me alimentar bem para ser famosa, obrigada, eu não quero a fama. Uhum. Eu volto para Araraquara e vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Vou Uhum. vender roupa, vou trabalhar E isso qualquer tem outra que estar coisa. como algo ali prioritário, Prioritário. que você tem que encaixar em algum momento na exato. sua vida. É a minha maior prioridade de vida, é meu treino e minha alimentação saudável. É conseguir. E, obviamente, eu falo isso de um lugar de muito privilégio hoje em dia. De pessoas, igual aqui na clínica, que me tratam, que estão comigo, que me acompanham, que fazem toda essa parte comigo. Então, eu tenho esse privilégio de ter essas parcerias, né? Essas trocas, de ter um dinheiro, querendo ou não, hoje em dia, que eu consigo poder pagar também, comer melhor, pagar minhas frutas, Sim. meus legumes, que até outro dia eu Total. não tinha. Então, gente, assim, é privilégio, é classe mesmo, não tem como. Então, usar a medicação, o Monjaro, para mim foi também uma forma de, eu queria muito baixar o meu peso bastante. Tinha ali em torno de uns 15 quilos que eu queria, 15, 20 quilos que eu queria perder ainda. Todo mundo fala, mas você é maluca? Eu falo, sim. Mas porque depois eu quero voltar eu quero engordar uns 5 quilos depois que eu parar o remédio para ganhar uma massa. Mas porque eu quero correr mais rápido. Sim. Melhorar Dessa sua performance, eu estou buscando por isso. Eu entendi que com a medicação, eu e a medicação, a performance não existe muito, porque quando você está em déficit, performance e déficit calórico, elas não andam juntas, né, Sim. gente? Tanque vazio não para em pé e tanque cheio é que rende mais. Principalmente no início do tratamento. Principalmente. Então, e hoje em dia, tipo, eu percebo muito isso, que assim, eu não consegui voltar eu não estou performando muito, mas estou correndo mais rápido mesmo, menos, tipo, treinando menos do que eu treinava. Por conta de estar mais leve, Por né? estar mais leve. E assim, eu termino os treinos de boa, descansada, sem dor na perna. Uhum. E, cara, correr com 80 quilos e correr com 60 é muito diferente, gente. Não tem como. Então, assim, Até de chance de lesão. de lesão, cara, eu tive 3 lesões já, assim, tipo, tive uma lesão grave de fascite plantar que eu fiquei 2 anos para conseguir tratar, uma lesão de quadril que vira e mexe ela vem aqui de novo, e a primeira que eu tive foi canelite, fiquei, tipo, meses tratando uma canelite também. Então, assim, eu não quero mais lesionar. E Sabe. assim, você já percebi que você se cobra, né, Muito. por ter essa questão mesmo de saúde, Muito. e você sente isso, assim, do meio externo, igual quando você voltou a ganhar um pouquinho de peso, final do ano. As pessoas comentam, né, mandava mensagem: "Nossa, tá perdendo toda a sua cirurgia plástica".
Tipo, Existe uma cobrança uma externa cobrança também. externa muito grande. Tipo Hum. assim, a pressão estética para as mulheres, ela é muito Muito real. real. E Totalmente. eu entendi recentemente que se a gente usasse metade do dinheiro que a gente gasta para ficar mais bonita, usando para estudar, a gente não, o patriarcado, a sociedade não quer que a gente estude. Porque a gente é muito foda mesmo. E se a gente parar de gastar energia com homem, e é verdade. E Estética. com estética, com dates e com estética e com coisas assim, cara, Sobra muito mais energia. muita energia, muito espaço, muito tempo, muitos looks novos, muitas coisas incríveis. Inclusive a Muito. questão da moda para você veio, né, nos últimos anos como uma questão identitária até. Sim. Você puder falar um pouquinho sobre isso? Meu, eu sempre fui fissurada em moda. Fissurada. Eu sempre fui a criança. Eu tenho uma tia que é costureira. E essa minha tia solteira me criou junto ali com a minha avó e com a minha mãe. Então eu sou de uma casa que era uma mãe, um pai. Meus pais são casados até hoje, muito bem casados e apaixonados. Mas um pai que trabalhava o dia inteiro, uma mãe que trabalhava o dia inteiro, uma tia solteira, que me trata como filha até hoje, e uma avó que me tratava como filha. Aí, bem, eu era a rainha dos look. Rainha do look moderno. E eu sempre fui diferente. Porque eu chamei Kena. Não tinha como eu ser normal. Porque eu acho que o meu nome, ele era, como ele era muito diferente, eu tive que achar uma identidade pra ele, né? Aham. Tipo, muito diferente também. Então eu sempre fui maluquete. Então gostava. Tem influência da sua mãe também, que você estava contando. Tem, a minha mãe muito guerreira, gente. Minha mãe quase morreu quando nasceu. Tem um braço e perdeu toda a carne, com 9 dias de vida, quase morreu, quase teve que amputar. Então ela tem um braço Caramba. todo cheio de cicatrizes, com a mobilidade até os 18 anos não fazia inteiro. Um seio dela não desenvolveu e o outro é bem desenvolvido. Então, eu venho de uma mãe que passou muito, sofreu muito com isso e me trouxe essa força do tipo: "Você não vai baixar a cabeça para ninguém". Não vai ser não, assim, não essa questão de padrão, Não, você nunca já teve. tinha esse exemplo. Já tinha dentro de casa, Uhum. e da minha mãe não aceitar que as pessoas falassem do corpo, que falassem das coisas, de brigar. Gente, a minha mãe, às vezes, eu muito tatuada, uma época, eu sou muito tatuada de uma época que pessoas não se tatuavam, Uhum. né? Porque eu comecei a tatuar com 15, 16 anos. Com 18 eu já tinha 2 braços fechados, assim, sabe? Nossa, A bem minha mãe, cedo. as pessoas olhavam torto, obviamente, porque hoje em dia é normal. É, Mas nos anos 2005, 2010, ainda era no interior. no interior de São Paulo, isso era um grande problema. Sim. Uma mina gorda, tatuada, com cabelo curto rosa, ia no mercado, o povo, minha mãe brigava. Tá olhando o quê? Nunca viu, não? Perdeu alguma coisa? Eu falava, pá. Queria um dia que você falou um pouquinho sobre isso, né, sobre a tatuagem, e se fosse Que eu hoje, tiraria, talvez que eu você não você não teria. teria. Não. Todo mundo fala: "Mas por quê?" Eu falo: "Gente, porque eu só fiz um monte de tatuagem, não que eu não goste, não é isso, eu amo, acho lindo e tudo mais, acho que eu teria outras coisas, talvez, não sei. Mas eu fiz muito mais pra criar um personagem forte, pra que não sofresse, porque automaticamente as pessoas tinham muito medo de mim, até hoje elas têm. Então eu trago esse lugar de tipo: "Você não vai me desrespeitar, porque se você me desrespeitar, você vai apanhar". Então a tatuagem era uma forma de expressar essa Ekena muito diferente, assim Essa como a defesa. moda, a defesa. Então eu sempre fui, tive aquela era meio clubber, uma coisa meio rock and roll, depois eu tinha um monte de spikes, piercing na cara inteira, cabelos todos assim de mullets e não sei o que e tal, bem doidona mesmo, cabelo muito colorido. Era uma forma, sempre foi uma forma de me expressar. E aí, em 2005, se eu não me engano, eu fui fazer desenho de moda. Minha primeira faculdade, assim, que eu quis fazer e tal, eu não terminei, né, porque não tinha dinheiro depois era caro e não tinha mais dinheiro pra pagar. Mas a primeira Legal. fui fazer desenho de moda, que era uma coisa que eu gostava muito, e eu queria muito ser estilista. Eu queria muito ser eu sempre vim nesse lugar de que eu queria cantar, mas o meu negócio de querer cantar é que eu queria ser famosa. Eu queria ser a Sandy, queria ser muito famosa. E aí, quando eu pensava em profissão, talvez, e tipo assim, o que que você vai fazer, o que que você gostaria de fazer? Eu falava: "Eu quero ser estilista, eu quero desenhar as roupas". Eu sou péssima desenhando, gente, péssima.
E portadora dessa voz incrível. Pois é, aí eu entendi que eu podia ser estilista de mim mesmo, que eu podia montar as coisas pra mim, que aí eu não ia precisar de contratar outras pessoas, que eu podia, sei lá, ter marca de roupa, enfim, essas coisas. Mas isso é uma coisa também, mesmo quando eu era gorda, o meu Instagram, se você fuçar lá no meu Instagram em 2016, quando eu começo a trabalhar mesmo com o Instagram, eu trazia muito look do dia, eu fazia muito look do dia. E meme, né? Porque eu sou sagitariana, então eu sou muito engraçada, cômica. E gosto muito de moda, então eu sempre trouxe muito coisas diferentes. E assim, né, hoje eu vivo numa mala praticamente, eu tenho que sempre ter coisas que eu consigo combinar com muitas outras coisas, então eu aprendi a transformar, a ter peças que são realmente chave. Não, às vezes eu ganho umas coisas de umas pessoas que eu penso assim, tá, eu vou usar isso uma vez e nunca mais. Porque não dá, primeiro porque é muito chamativo, ou porque eu não consigo incluir no meu dia a dia e no show. Eu acho que a moda, pra mim, ela tem que ser uma coisa, que ela expresse quem eu sou de fato. Quando você olha pra alguma coisa, você fala: "Aquilo ali é muito Equina". Uhum. Uhum. Tipo, sapatos estranhos. Identitário. Todo mundo que vê um sapato estranho me manda, porque sabe que eu amo sapato estranho. Sou a doida do ugly shoes, Uhum. sabe. Tipo Não sei se vocês viram aquele podcast não sei se é neta, alguma coisa assim, do Freud, recentemente, não, que ela vou olhar. gravou com alguns artistas, em que ela explora com uma simples pergunta, assim: "Por que que você tá usando a roupa que você tá usando hoje?". E aí nisso vem milhões de Milhares de questões perguntas. emocionais, Tem defesas, muitas traumas, coisas. Tipo, muitos eu cortei o cabelo recentemente e automaticamente as minhas roupas mudaram. Olha. Porque o cabelo comprido ele imprime uma coisa, o cabelo curto ele imprime outra. Qual é a mensagem que eu quero mandar para o mundo nesse momento? O que eu quis dizer para as pessoas quando eu cortei esse cabelo? Então, antes de eu fazer qualquer movimento na minha vida, eu sou, olha só, meu mapa astral eu preciso falar isso porque ele diz muito sobre tudo da minha vida. Signo solar é Sagitário, com ascendente Vênus em Sagitário. Então eu sou o padre no balão, total. Péssima referência, mas é isso. Só que a minha lua é Capricórnio. Então eu sou o padre no balão com uma âncora no pé. Então nunca vai ter o risco de eu sair voando e me perder realmente, ir embora Graças e a morrer, Graças a porque Deus. eu sou muito aterrada, porque eu quero fazer dinheiro, eu quero construir, eu quero ter casa, eu sou aterrada, eu quero construir, construção, eu quero ver, eu quero materializar as coisas que eu trabalho. Então, tipo, eu nunca começo a fazer nada sem antes ter feito já todo um cronograma, uma lista e um fechamento. Eu não corto o cabelo, porque as pessoas acham que assim, ai, acordou e foi cortar o cabelo. Cabelo é uma moldura, é bem importante. Eu pensei na estratégia de imagem que eu queria trazer para o meu disco, para o meu álbum novo. Entendeu? Pra tudo, Olha. entendeu? E Tipo, que nesse papo tá maravilhoso. A gente ficaria aqui mas horas e horas e horas. Inclusive, podemos pensar depois em um segundo papo. por favor, vamos todo dia. Mas a gente vai começar aí Pros finais. o processo de finalização. Queria até te perguntar, você tem algum recado que você gostaria de passar para os Gente, fãs? para os fãs, eu acho que assim, o recado maior que eu dou para todo mundo sempre é de não desistam. E não se importem com aquilo que as pessoas têm para dizer de vocês. Porque em qualquer lugar que você esteja, sendo pessoa pública ou não sendo, em qualquer âmbito profissional, tudo, sempre vai ter alguém para dar um palpite, para ser inconveniente, para trazer uma opinião não solicitada, sempre. O grande lance e que isso diz muito mais sobre o outro do que sobre a gente. Sim. E o que a gente faz com essa opinião, com essas coisas, diz respeito a como a gente vai caminhar dali pra frente. Então, pra mim, sempre foi um processo muito assim. Tudo que eu quero fazer na minha vida sempre é muito sincero e muito genuíno. Então, o que você tem pra dizer sobre isso, não me importa. Né? Então, eu falo isso pra todo mundo. Se você tem vontade de passar por um processo de emagrecimento, saiba que o caminho vai ser muito árduo. Mas que lá no final você encontra o pote de ouro. E Né? precisa de terapia, Gente, né? acompanhamento. Precisa de acompanhamento. Não vai sair a louca, ó, as canetas tudo esgotada, porque o povo tá tomando um monte de caneta achando que vai. Não vai.
Sim. Exato. E cada um tem o seu percurso, né? Gente, e Cada um assim, tem o seu apreciar a tempo. jornada, sabe? E é cheio de altos e baixos, momentos maravilhosos, momentos de Óbvio. trevas, E outra, e o corpo, eu acho que como a vida, né? como a vida. E o corpo, ele é muito. Tipo, hoje eu vou fazer 38 anos, então o meu colágeno já não é mais o mesmo. A minha resposta muscular já não é mais a mesma. A gente é como onda, E ao né? mesmo Assim, tempo, você, assim, provavelmente, né, tá num momento incrível não, eu tô no meu melhor momento. de corpo, Sim, de melhor fase, de alma, tudo. e assim, é sempre De muito saúde possível, né, mental. E eu falo gente? pra todo mundo, gente, eu acho que assim, ó, tudo que reflete, que tá refletindo fora, quando as pessoas falam, ai, quais procedimentos estéticos você tá fazendo? Ai, que não sei o quê. Ai, sim, tenho todos, preenchedor, ácido hialurônico em tudo, cirurgia plástica, maquiagem, enfim, Monjaro, mas tem uma coisa que pra mim é o mais fundamental e que não é estar sem homens, mas é a minha saúde mental. Sim, Eu tô tão bem, emocionalmente, tão certa, tão centrada, tão equilibrada, que isso reflete reflete, no resto. Então eu sim. acho que isso sim Porque o contrário não não, dá, não né, não é funcionaria, possível. não funcionaria. Sim. Eu acho que você pode ter o melhor físico do mundo, mas se você tiver com a saúde mental abalada, o seu Você não físico não se consegue nem mantém. ver e você não consegue nem ver Não isso, vê, né, não, não é não percebe isso. perceptível nem pra A si. gente vê a nossa vida, o mundo e a nossa realidade pela lente da nossa cabeça. Óbvio, Sempre né, passa pelo nosso filtro pelo nosso interno. filtro interno, e não é o que o outro tá vendo E os muitas outros vezes. também, então por isso que a gente não pode se importar E tanto. assim, o que você bota o que às vezes a pessoa tá falando de você é muito mais sobre ela. Na verdade, normalmente é É sobre ela. 100%. 100% sobre ela, Sim. entendeu? Então, quando as pessoas me atacavam porque eu estava Um emagrecendo, reflexo, né? coisa, eu sempre falava, é porque eu brinco que eu falo assim, se tivesse dinheiro, eu estava fazendo a mesma coisa que eu. Uhum. Não está fazendo e tá me julgando porque gostaria de estar no meu lugar, mas eu não tenho culpa, porque tipo, por um tempo eu carreguei muita culpa de estar nesse lugar. Hoje eu não tenho mais culpa, eu sou merecedora. Sim, a Cara, gente tem que ter gratidão também, são né. 25 anos trabalhando, cantando de bar em bar, chegando na rodoviária de Tietê com R$ 500. Eu mereço a Equina de hoje. Eu trabalhei por ela. Sim. Então, assim, se você não gosta de mim, amor, é só não me seguir. Uhum. É só não me ouvir. Não me acompanha, Uhum. entendeu? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Acho que é isso. E Assim. se incomoda, né, as pessoas têm que mais procurar ajuda do que Sim, ataque, com fazer certeza. ataque nas pessoas. Mas é que o brasileiro gosta. É cultural nosso, né? A gente Sim. gosta da polêmica. Você vê que notícia boa não vende. Não. Liga o jornal pra você ver o que tá passando. Vai Exatamente. na novela. A novela boa vende? Não, a novela que vende é o quê? A que tem vilã, vale tudo. Tanto que o que Entendeu? falam sobre Monjaro? Muito mais coisas negativas do que positivas. O que falam de tratamentos de emagrecimento? Muito mais coisas negativas do que Óbvio. positivas, mas é porque o que tá dando certo, o que tá bom, não vende. Exato. Mas a gente tá aqui pra passar essa Entendeu? mensagem Passa a diferente. mensagem. Gente, pra mim foi ótimo. Foi um tratamento que funcionou muito, tem funcionado muito, tem me ajudado muito na compulsão também. Acho que isso foi uma coisa muito legal dele, daquela. Silenciar a mente. Hoje eu percebo que eu brinco que antes eu chegava num restaurante, eu olhava o cardápio e me dava desespero. Porque eu queria comer tudo, eu não conseguia escolher, porque mesmo magra, tá? Porque a cabeça continuava muitas vezes uma cabeça ainda, né? Assim, e eu sabia que eu não conseguiria comer se eu pedisse várias coisas, porque eu tenho consciência de que eu como pouco, mas eu ficava maluca. Hoje eu chego, eu olho e assim, é meio que, tipo, eu não tenho mais aquela fome emocional, então nada, eu brinco que o monjaro ele não tira a fome, ele tira o apetite, eu acho, que é tipo aquele desejo Uhum. de comer, porque fome eu continuo tendo, só que aí eu como aquele pouquinho, Justamente. que é a fome, Porque às vezes as entendeu? pessoas usam a medicação com a expectativa de se sentir mal, sentir náusea, uma questão, né, de aflorar Isso, uma questão fisiológica que física. te afasta da comida. contra a comida, e Contra a não é comida. isso. Gente, quem quer ser contra a comida? Pelo amor de Deus, eu amo comer. Sim. Eu amo ir em restaurante bom, comer doces e sobremesas e coisas gostosas. Só que assim, hoje em dia eu como tudo de pouco, consigo experimentar tudo e tá ótimo, que legal, que bom. Eu tenho paladar, eu consigo degustar. Todo mundo fala, ai, porque perde o paladar. Eu não perdi o paladar, mas eu perdi aquela ânsia, fúria. aquela fúria
De eu ia no mercado, minha mãe falou, gente, porque eu ia no mercado, eu ia com a lista, né? Aí eu ia comprar. Eu chegava lá, eu comprava tudo que tinha na lista e mais 10 itens. A minha mãe ficava super feliz. A última vez que eu cheguei no mercado, em casa, agora que eu fui para Araraquara, fui no mercado, ela virou pra mim e falou assim: Cadê? cadê o chocolate? Eu não sei o quê, eu não sei o que. Eram coisas que normalmente eu trazia. Eu falei, Nossa, esqueci. Eu falei, nossa, nem passei nessas prateleiras. Eu fui tão focada na lista, ela. Ai, agora a gente. Eu falei, é bom que todo mundo faz dieta. E o mais bacana é que assim, quando você, em que algum momento você vai interromper a medicação, vai se passar, enfim. Mas o mais bacana é que você vai perceber que ele trata isso. Exato. Ele trata essa. Porque, como ele trata no sistema de recompensa cerebral, não vai ficar mais tão interessante Tão quanto antes. interessante. Lógico que vai ficar um pouquinho mais interessante do que está hoje, mas não naquele Não nível. vai voltar no mesmo padrão. Amém, Deus, ó, aqui vou casando. Crê em Deus Pai, a crente. É muito bacana. Mas É incrível. É libertador. libertador, E gente. eu acho muito legal da forma como você tem mostrado o seu processo de forma tão honesta, Eu mostrando tudo. Então, inclusive, quando você estiver no processo de retirada, quero você vai falar exatamente o que Porque você é estiver isso, sentindo. eu acho que o que mais fez com que o meu público continuasse fiel, continuasse ali. Eu perdi muito seguidor? Perdi. Teve gente que voltou a me seguir depois e mandou mensagem dizendo: eu tinha parado de te seguir naquela época porque você era eu te achava uma chata, mas diz mais respeito. A pessoa. As pessoas falaram isso pra mim, mas uma coisa que eu acho muito legal e que eu sempre trouxe isso muito: eu sou muito honesta e sincera. Eu não faço parcerias com coisas que eu não acredito. Quando eu cheguei pra fazer com vocês, eu falei, gente, vamos testar, mas se não me fizer bem, eu não vou continuar. A gente pode fazer outras coisas e falar sobre outras coisas, mas eu não vou, tipo, trazer pras pessoas uma coisa que não funciona ou que não me fez bem. Sim. Eu não vendo nada que eu não acredite que realmente é um produto legal e bacana, mas tem uma coisa que, assim, a minha mãe me ensinou a ter caráter e honestidade sempre, em tudo na vida. Então, eu não consigo falar pro meu público, tipo, esconder. Eu não consegui. Eu poderia ter dito pra vocês assim, gente, olha, o meu público não vai aceitar, vamos fazer. Mas eu divulgo outras coisas e eu começo automaticamente eu vou ficar parecendo mais magra, as pessoas vão ver que tem o Monjaro na eu podia ter escondido e ter falado que era dieta e treino só, Sim. como tem uma grande maioria que faz. Eu não acho justo. Você quer me odiar porque eu tomei Monjaro? Pode me odiar. Isso Eu não acho é de uma justo. coragem e de uma é uma integridade que você É tem. hombridade, gente, pelo Sim. amor de Deus. O que a gente tem também é uma dignidade. Dignidade. Você tem pra esconder. Quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu durmo. Eu não fico pensando que eu tô enganando, 1 milhão de pessoas lá que tá me seguindo, que achando que o shape que eu meti é porque eu fiz treino 6 dias na semana. Sabe? Não. Tudo que eu usei até hoje eu falei. Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia hormonal de reposição com testosterona, eu falei pra todo mundo que eu estava fazendo. Quando eu parei, que achei que eu estava ficando calva, eu falei pra todo mundo que eu ia parar. Quando foi o problema do mega hair, que o mega hair estava acabando com o meu cabelo, eu falei pra todo mundo que era o mega hair. Eu não vou esconder. Entendeu? Eu vou ficar mentindo pro povo? Não vou, Sim. né? Não Eu tem acho pra que é quê, isso, né? não Você não tem. mente nada de você mesmo. Não. Não tem pra quê. É isso. Obrigada. Muito obrigada para todo mundo que chegou até aqui, nos acompanhou. Mais um Papo de Peso. E hoje foi mais uma conversa maravilhosa e extremamente rica para todo mundo que almeja entrar nesse processo de emagrecimento ou já está nele. E quero agradecer mais uma vez a Ekena, Eu que maravilhosa. O processo que você viveu e vive é muito rico, né? Muito obrigada. E é maravilhoso compartilhar isso com as pessoas e trazer justamente essa noção de realidade, Meu Deus. né? E pessoal, para quem ainda não nos segue, começa a seguir aqui o nosso canal do YouTube. A gente também tem os vídeos no Spotify. Também tem os nossos perfis de Instagram, que são Doutora Marina Zanetti e Doutora Marília Zanetti. E o Fala Ekena também. Vai ser um prazer ter vocês em todas as nossas redes. E façam perguntas, participem, deem sugestões. A gente está sempre muito aberta, porque esse conteúdo é para vocês mesmo. É isso, né? Beijo.